Torcedor é um bicho complicado, né? Ama num momento e odeia no outro. E com esses altos e baixos, você saberia me dizer algum dos grandes craques que são odiados pelos times que passaram? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo, então bora pro vídeo. Vamos começar falando do caso mais recente, e é lógico que eu tô falando de Neymar, né? No Santos, ele ainda é ídolo absoluto, apesar das desavenças com a diretoria e alguns processos. Mas sua passagem pelo Barcelona não é tão adorada por todos os torcedores catalães. Neymar, com Messi e Suárez, formaram um dos melhores trios de ataque da história do futebol. Juntos conquistaram quase tudo que disputaram, inclusive levando a chamada Tríplice Coroa em 2015, nome dado à conquista do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Liga dos Campeões no mesmo ano. Mas em 2017, sua saída para o PSG foi um tanto controversa. O Barcelona encheu os bolsos de dinheiro, é verdade. Os 222 milhões de euros são até hoje a maior quantia já paga por um jogador de futebol na história. Mas a decisão de deixar o time espanhol não foi muito bem aceita pela maioria dos torcedores. Neymar escolheu buscar um protagonismo e alguns milhões a mais na conta, ao invés do amor incondicional dentro do Barcelona. Não só a chamada traição, mas Neymar ainda processou o time catalão por um bônus que não teria sido pago antes de sua transferência para a França, um bônus de 43 milhões de euros. E mesmo com todos os títulos e glória que ele trouxe quando vestiu o uniforme do Barça, em uma votação organizada pelo jornal Mundo Deportivo, 70% dos torcedores preferem que o jogador não volte a vestir o azul-grená das cores do time. Isso dá uma ideia da mágoa pela escolha do brasileiro, né? E Neymar ainda merece estar nessa lista aqui pela atual situação dele, né? Na última janela de transferência, o atacante deixou claro o interesse em deixar o Paris Saint-Germain. Demorou a se apresentar depois da pausa no verão europeu e tentou forçar uma transferência antes do começo da temporada. Como a diretoria do PSG não aceitou e manteve a altíssima multa de rescisão, Neymar se viu obrigado a continuar atuando na França, pelo menos durante esse ano. É lógico que o torcedor parisiense não ficou muito feliz com essa situação, e o adulto Ney é até hoje hostilizado pela torcida quando aparece em campo. Uma mágoa que vai demorar um tempo para ser superada. Olha, Higuaín tinha tudo para ser um dos maiores ídolos da história do Napoli. Imagina um jogador que faz 36 gols em um campeonato nacional. Foram 36 gols em 35 jogos. Com esse número, Higuaín bateu o recorde histórico de gols em uma edição da Série A italiana. Liderou o elenco em uma das melhores campanhas do time nos últimos anos e assim caiu nas graças da torcida. Mas o Napoli amargou a segunda posição da Série A, perdendo o título para a velha senhora. E no começo da temporada seguinte, foi justamente para a Juventus que Higuaín se transferiu. A transferência mais cara do futebol italiano não foi vista de bom grado pelos torcedores napolitanos. Os 90 milhões de euros encheram o bolso do time, mas a mágoa continuou ali. O próprio presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, disse que considerava que aconteceu uma traição e que Higuaín tinha sido ingrato com a história dele pelo clube. Depois dessa negociação, Francesco Totti, ídolo incontestável da Roma, foi enfático. Chamou os jogadores atuais de nômades, que só seguiam o dinheiro e não o coração. E o atacante do PSG, Cavani, que brilhou com a camisa do Napoli anos antes, também criticou a decisão de Higuaín, falando que nunca teria feito a mesma escolha que o argentino. Revelado no Grêmio em 98, Ronaldinho cresceu nas categorias de base do clube antes de partir em 2001 para o Paris Saint-Germain. Essa transferência já foi polêmica por si só. Depois de ter várias propostas da Europa recusadas pelo Grêmio, Ronaldinho assinou um pré-contrato escondido com o PSG, o que fez com que o tricolor gaúcho ficasse de mãos abanando na negociação. Mas isso é só uma parte do problema da torcida com o craque. Ronaldinho já estava no Milan em 2010, quando decidiu que iria voltar para jogar no futebol brasileiro. Insatisfeito com o banco de reservas no time italiano, R10 manifestou interesse em voltar ao Brasileirão, também com o intuito de ser chamado para jogar a Copa de 2014. Grêmio, Palmeiras e Flamengo declararam interesse no jogador, que prontamente disse que se dependesse dele, já estaria de volta ao Grêmio. Mas não foi muito bem isso que aconteceu. O tricolor gaúcho começou as negociações e preparou inclusive uma festa de recepção ao craque. Uma festa que nunca aconteceu, né? Isso porque o jogador acabou optando por atuar no Flamengo, time que, de acordo com o empresário e irmão do jogador, era um sonho pessoal de Ronaldinho. É lógico que isso não foi bem aceito pelos torcedores do Grêmio, que chegaram a fazer faixas chamando o atacante de Judas e mercenário. Apesar de toda a idolatria em torno do Ronaldinho pelas suas atuações com a camisa da seleção, os gremistas ainda guardam mágoa do ocorrido naquele ano. Mas talvez a história que mais tenha gerado ódio por uma torcida antes apaixonada foi a de Luís Figo, o jogador português que estava em seu auge jogando no Barcelona em 2000, quando a notícia que teria um acordo firmado com o Real Madrid surgiu. Luís Figo posou com a camisa do Barcelona para o jornal Sport, afirmando que não tinha assinado contrato algum, mas tinha.
Com um valor recorde na época, 62 milhões de euros, o português deixou o azulgrana para vestir o branco do Real Madrid. Ele foi chamado de traidor, mercenário, entre outras coisas. Figo era sempre hostilizado em partidas contra o Barcelona, sendo alvo frequente de ofensas. A torcida ainda jogava objetos no português, que iam desde celulares, bolas de golfe, até cabeça de porco. 10 anos depois do ocorrido, o jornal Sport fez uma enquete perguntando se Figo já tinha sido perdoado pelos torcedores do Barça pelo ocorrido. O não teve 90% dos votos. E é isso aí, se você gostou já deixa aquele like, não esquece de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Para ver vídeos anteriores é só clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima.